todo o chamado, a partir da escolha do chamado, existe também uma resposta. Então, o chamado vem de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designeis para que produzais frutos e vosso fruto permaneça. O chamado vem de Deus, a resposta é humana, individual. Deus continua chamando pessoas para o seu serviço, nos tempos atuais. Deus continua chamando jovens, rapazes, moças, para uma entrega total. O que seria uma entrega total? Uma moça que se consagra à vida religiosa, uma freira. Uma moça ou um rapaz que se consagra também, porque tem os religiosos também. Nem todo religioso é sacerdote. Existem religiosos, os fraters, os freis, que eles receberam o chamado a uma entrega total, mas muitos optaram em não ser padre, permanecem como irmãos, para ajudar na missão. E também tem hoje as novas comunidades, como a Canção Nova, Shalom e tantas outras, aqui em Curitiba, são em torno de 14 novas comunidades, fiquei como assessor aqui por um tempo das novas comunidades, e Deus continua chamando jovens, rapazes, moças, adultos também, casados, tem muitos casais consagrados também nas comunidades de vida. Então, Deus continua tocando em corações. Por mais que a gente fale assim, parece que está tudo perdido, a nossa juventude está perdida. Não, Deus continua realizando uma obra também no meio dos nossos adolescentes, no meio dos nossos jovens. E o chamado então vem de Deus. A resposta, ela é individual. Todo chamado comporta uma cruz também. Por isso que é difícil o jovem perseverar, porque ele vem para o seminário, ele está fazendo um encontro vocacional. Aqui em Curitiba eu sou responsável de toda a pastoral vocacional, do serviço de animação vocacional aqui em Curitiba. Então o jovem vem, às vezes faz o encontro, entra e permanece 1 mês, 2, e ele já retorna. Por quê? Porque todo chamado comporta uma cruz. Toda vocação comporta uma cruz. A vida matrimonial também, todas as vocações. E aí essa pessoa não persevera. Mas o importante é que Deus continua chamando pessoas para o seu serviço. Mas Deus também continua chamando, não só para ser padre, não só para ser uma freira. Deus continua chamando pessoas para trabalhar na igreja, para trabalhar na missão evangelizadora. Tanto é que uma dificuldade hoje para implantar a pastoral vocacional nas paróquias, falando aqui da nossa arquidiocese, mas creio que também em outros lugares, a dificuldade é que quando a gente fala de vocação, o que vem na mente do povo? No geral, freira ou padre, não é? Sempre vem essa mentalidade. Falou de vocação, está falando do chamado sacerdócio ou a vida religiosa. Mas eu gostaria de dizer, isso eu tenho conversado também com as pessoas aqui nas paróquias, com os padres também, eu gostaria de dizer que todos nós somos vocacionados pelo batismo, para corresponder àquilo que nós recebemos. Por que nós recebemos o crisma, se nós já temos o Espírito? O crisma é a unção de Deus para a missão. Recebemos a unção no batismo, mas no crisma é para que o jovem tome consciência. A partir de agora seja um missionário, quer dizer, seja um vocacionado. Para que a gente possa, estamos na luta aqui de colocar um representante ou 2 da pastoral vocacional em cada paróquia. Para que aquele casal ali, ou aqueles 2 casais que sejam responsáveis da pastoral vocacional, eles possam colocar naquele local uma cultura vocacional. O que é uma cultura vocacional? É fazer com que as pessoas daquela paróquia, ou daquela capela, tomem consciência que fazem parte daquela igreja, daquela paróquia, daquela capela. E o que é fazer parte? Não é só ir à missa, e que é muito importante,
que tem muitos que nem a missa aos domingos mais vão, né? Muitos são católicos só de nomes, mas além de ir à missa aos domingos, além de participar do grupo de oração, além de participar da pastoral, né, do movimento de casais, da pastoral da criança, tantos outros, além de participar, você precisa se comprometer. Tem o movimento das capelinhas, que é muito grande aqui em Curitiba também. O último encontro nosso, tivemos em torno de 1.000 membros lá participando, um dia de espiritualidade, um trabalho muito bonito também. Levar ali a devoção à Nossa Senhora por meio da capelinha na visita às casas. Então veja, tem muita missão na igreja, tem muito trabalho e tem poucas pessoas. Será que você já não foi chamado para contribuir em alguma coisa na sua paróquia, na sua capela, mas não está dando o seu sim? Ah, mas eu não sei falar bonito, mas eu não sei. Mas na igreja tem muito trabalho, irmãos. Esses dias conversando com um padre, ele disse, infelizmente eu não posso te indicar aqui um casal para a pastoral vocacional, porque aqui na nossa paróquia eu não consigo nem completar, colocar pessoas, não tem pessoas, o melhor dizendo, para as principais pastorais, movimentos ali. Então veja, Deus continua chamando, Deus continua convocando. A nossa oração, irmãos e irmãs, o nosso estar com Deus, a nossa intimidade, tem que levar à ação, também à ação. Será que você está correspondendo ao chamado de Deus na sua vida? Seja você um jovem, e se Deus está te chamando à vida religiosa, se Deus está te chamando ao sacerdócio, não tenha medo de dar o seu sim a Deus. Não tenha medo de entregar sua vida a Deus. Deus chama na hora que Ele quer. Alguns Ele está chamando já como criança. Conheço algumas crianças aqui em Curitiba, inclusive um deles é o Miguel, que celebra a missa desde os 4 anos de idade, para a família dele. E a irmãzinha tem que participar e o pai com a mãe também. E ele é muito fã do Padre Reginaldo, então ele canta as músicas do Padre Reginaldo, faz homilia, prega do jeito dele. Celebra a missa dele já. Agora acho que ele está com uns 8, 9 anos. Então tem alguns que Deus já vai preparando de criança. Outros, como adolescente, temos o nosso encontro aqui vocacional para os jovens que querem entrar para o seminário menor, fazer o ensino médio no seminário menor, o último ano do fundamental. O último encontro, nós tivemos 22 adolescentes participando. E tem aqueles que Deus vai chamar como adultos, ou como jovens, já terminaram o ensino médio. Também temos esse encontro vocacional aqui, ou já tem uma faculdade, alguns já são formados, outros já vocações mais adultas ainda, depois dos 30, 40 anos, essa pessoa também tem essa possibilidade de dar o seu sim a Deus. Mas não só a esses chamados, lá na sua paróquia, você já se comprometeu com a missão da sua paróquia? Quantas vezes o padre fica lá, preciso de catequistas, preciso de que alguém assuma a pastoral da saúde, fazer as visitas aos doentes, preciso que alguém assuma a pastoral da criança, o trabalho bonito que a pastoral da criança faz, preciso que alguém assuma a acolhida na igreja. Esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa que disse que ela entrou em uma paróquia, ela não conhecia, foi numa outra cidade, e ela tinha a acolhida. E ela se sentiu tão bem porque foi bem acolhida na porta da igreja. Parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa que nós precisamos melhorar muito, a nossa acolhida na igreja. Então que o Senhor hoje possa trabalhar no nosso coração. Tenha correspondido à vontade de Deus, tenha correspondido ao chamado. Como eu disse, a escolha é de Deus. O chamado, aí diz da nossa liberdade, a partir das escolhas que fazemos. E qual é o sentido do chamado? O sentido do chamado, irmãos e irmãs, primeiro, o chamado parte de uma experiência com o amor de Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então veja, Jesus nos amou, entregando a sua vida por nós. Essa experiência do amor de Deus na nossa vida, ela é fundamental para corresponder ao chamado. É uma certeza que eu e você, que nós precisamos ter.
sou amado por Deus, mesmo que não mereça. E a maioria de nós, creio que todos nós não merecemos mesmo. Somos imitados. Mas Deus assim nos amou, deu a vida por nós. E agora Ele faz um pedido. A partir dessa experiência do amor, a partir da sua entrega, do seu chamado, permaneça no meu amor, guardando os mandamentos. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então, que o Senhor hoje trabalhe no nosso coração. E você que por algum motivo se afastou, quantas pessoas se afastam às vezes da missão lá na paróquia, na capela, por causa de desavenças, por causa de desencontros? Quantas pessoas abandonam o grupo de oração, abandonam aquele trabalho lá naquela pastoral, naquele movimento, porque se desentendeu com alguém? É por isso que existe reconciliação, perdão, reconciliação. Se por algum motivo